Andar pela região do Cariri é passear por um vale encantado que guarda uma infinidade de riquezas. Por dentro da Chapada do Araripe e sob os olhares atentos do Padre Cícero, o Cariri cearense é um grande baú forjado no sol quente da Caatinga. O entorno do Largo do Socorro, em Juazeiro do Norte, conta a história de força e fé de milhões de nordestinos que peregrinam o horto em romaria. O pau da bandeira, carregado nos ombros fortes de homens e mulheres de Barbalha, revela uma relação única entre homem e natureza, o que elevou a festa de Santo Antônio ao patamar de patrimônio imaterial da humanidade. As ruas do Crato transbordam o mais claro significado da cultura popular. É a música que chega através das flautas e pífanos da banda Cabaçal e os passos vibrantes das crianças que dançam o reizado. Mas é no trecho entre as Pedreiras de Nova Olinda e o Museu de Paleontologia Plasticidade Nuvens em Santana do Cariri que um pedaço da história do mundo é explicada. Pesquisadores do mundo inteiro olham para a região do Cariri e se maravilham com os achados esculpidos nas pedras de calcário laminado. Trata-se da Bacia Sedimentar do Araripe, região que engloba o Cariri e também territórios do Pernambuco e do Piauí. São milhares de fósseis de peixes, insetos, vegetais e até mesmo dinossauros que datam a pré-história, encontrados em um nível de conservação exímio que nos permite observar, por exemplo, os mais minuciosos detalhes das asas da libélula que é símbolo do Museu de Santana do Cariri. Mas o que é que tem de tão especial no Cariri que nos permite encontrar esse tipo de material? Bom, a resposta para esse questionamento vai lá atrás, antes de eu, você ou qualquer pessoa que escuta esse podcast sequer estar nos planos da evolução da raça humana. Acontece que há centenas de milhões de anos, o sertão que forma a região do Cariri hoje, na verdade, era um grande território de água. Para melhor explicar essa situação, eu fui atrás de conversar com quem dedica sua vida a estudar esse tema. O professor Alisson Pinheiro atua desde o ano de 2019 como diretor do Museu Plasticidade Nuvens e se coloca, junto com os demais cientistas da URCA, a Universidade Regional do Cariri, como um defensor da riqueza fossilífera da Bacia do Araripe. Essa bacia, a Bacia Sedimentar do Araripe, foi criada na época da separação dos continentes. Era uma única grande massa de terra que começou a se movimentar e rachar. Essa rachadura fez com que mudasse o relevo e vários processos geológicos. Então, na nossa região, havia uma série de lagoas, lagunas, com condições físico-químicas especiais, digamos assim, e essas condições físico-químicas impedem um processo natural, normal, processo de decomposição. Tá? Então, a matéria orgânica tinha dificuldade de ser decomposta. No Araripe, essas condições especiais ocorriam em larga escala. Tá? Então, um sistema de lagoas que as coisas morriam, iam para essa lagoa e eram decompostas muito lentamente quando eram. Tá? Isso fazia com que elas ali permanecessem por muito tempo e aí o sedimento cobria, não foi mais decomposto e aí milhares de anos depois a gente tem esses fósseis aqui. O tráfico de fósseis oriundos da Chapada do Araripe é um problema enfrentado pelos paleontólogos há décadas. Até os dias de hoje, os materiais fossilíferos encontrados no Cariri são levados de maneira ilegal ao exterior através de contrabandistas. Esses contrabandistas atuam como negociadores. Eles abordam os trabalhadores das pedreiras do sertão caririense e compram os fósseis a preço de banana, assim que o material é encontrado nas pedras de calcário. Depois disso, os contrabandistas atuam para revender os fósseis que foram achados a colecionadores e pesquisadores Brasil afora. Só que é na hora de revender que esse jogo muda completamente. A negociação sai do real e passa a operar em dólar e em euro.
O Código Penal brasileiro, no entanto, é bem claro: comercializar fósseis é crime. O fóssil está expresso na Constituição brasileira. Patrimônio paleontológico é um bem cultural do povo brasileiro. E como um bem cultural e da União, ele não é de um indivíduo e sim desse coletivo que nos forma enquanto nação. Ninguém pode dispor do fóssil para benefício próprio. Ele é de todos. Então, por isso que você não pode comercializar, porque não é teu, é de todos nós. O tráfico se aproveita de condições socioeconômicas desfavorecidas. A gente está na região centro-nordestina, a gente está na região com IDHs ainda baixos, com oportunidades de emprego restritas, e isso pressiona essa riqueza. Aqui na Bacia do Araripe, você tem uma atividade de exploração desse recurso mineral, calcário laminado, e nesse calcário é onde ocorre muito dos fósseis. A atividade de mineração é uma atividade que remunera baixo aquele que está ali no dia a dia, quebrando pedra no sol mesmo. Então, associado aos índices de desenvolvimento humano baixo da região, isso é um prato cheio para atividades ilegais. Contabilizar quantos fósseis da Bacia do Araripe já foram contrabandeados é um trabalho quase impossível. Isso porque não se sabe quantos fósseis já foram encontrados, mas acabaram virando mercadoria nas mãos dos contrabandistas. É quase impossível dizer também quando esse problema começou, mas foi justamente a vontade de tentar mensurar a riqueza dos fósseis do Cariri, que foi levada ao exterior, que motivou uma pesquisa feita por Flaviana Lima. A pesquisadora é professora da Universidade Federal do Pernambuco e curadora do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Eu costumo dizer isso sempre porque eu comecei a me interessar por paleontologia na graduação, quando eu fiz a graduação aqui na Universidade Regional do Cariri. No caso, eu sou professora, então, da Universidade Federal de Pernambuco, mas o meu trabalho continua sendo com os fósseis do Araripe. Tenho esse ideal, né, esse interesse de continuar trabalhando com os fósseis daqui da região, porque ainda tem muito para ser feito. Eu tenho uma paixão pessoal por essa região e eu quero, né, poder contribuir cada vez mais para o desenvolvimento dessa parte da ciência aqui na nossa região. Ao lado de outros 13 paleontólogos, Flaviana publicou um estudo na revista Royal Society Open Science que trouxe dados alarmantes sobre o tráfico de fósseis da Bacia do Araripe. Os pesquisadores apontaram que 88% dos fósseis descritos entre 1990 e 2021 estão em coleções estrangeiras. De todos os fósseis analisados, nenhum foi devolvido ao Brasil. A pesquisa mostrou ainda que mais de 59% dos trabalhos feitos com fósseis brasileiros foram liderados por pesquisadores de outros países. Cerca de 57% dos trabalhos publicados sequer contavam com a participação de paleontólogos brasileiros. A gente sempre falava sobre isso, né? Nós não temos os fósseis aqui. Cadê os fósseis aqui da nossa região? Porque eles não estão aqui, mas nunca ninguém havia parado para quantificar isso. Esses fósseis que são retirados dessa forma, sem controle estratigráfico, sem controle geográfico, eles perdem importância no sentido de nos ajudar a reconstruir essa história. E aí esse trabalho ele veio muito mais nesse sentido assim, de um alerta que muitos dos nossos fósseis estão realmente fora do Brasil e como isso impacta localmente. Assim, esses fósseis estando lá fora, não estando nos museus brasileiros, especificamente no Museu de Santana do Cariri, né, isso acaba retirando assim, um monte de oportunidades dessa região. Né? Primeiro que as pessoas não têm acesso a esse material. Em um dado momento, eu precisei de material para fazer um projeto de mestrado. Eu não tinha. Vê que loucura isso, né? Nós não temos fósseis suficientes para você fazer um trabalho de mestrado ou de um doutorado. Por quê? Porque aqui não tem, na região não tem. Os fósseis estão fora, foram levados para fora. Alan, esta espécie de veriforma está extinta desde o período Cretáceo. Isso aqui é algo... É um dinossauro. Aham. Conseguiu. Seu louco safado, você conseguiu. O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora. Tiranossauro Rex? Disse que tem um Tiranossauro Rex. Dr. Grant, querido Dr. Settler, bem-vindos ao Jurassic Park.
Isso que você ouviu é um trecho do filme Jurassic Park, lançado em 1993 pelo diretor Steven Spielberg. A obra é um clássico do cinema e foi responsável por popularizar a imagem dos dinossauros em toda uma geração. Ao longo dos anos, eu aprendi que os dinossauros retratados no Jurassic Park eram um pouco diferentes dos animais que viveram na Terra há centenas de milhões de anos. Hoje, a ciência mostra que os grandes répteis ameaçadores mostrados na tela do cinema tinham muito mais semelhanças com as nossas galinhas. Até o momento, os paleontólogos encontraram um total de 7 espécies de dinossauros e mais de 30 espécies de pterossauros no Cariri. Só que tem uma espécie dentre todas essas que se tornou muito popular ao longo dos anos, o Ubirajara jubatus. O espécime do Ubirajara jubatus foi reconhecido por pesquisadores brasileiros depois que um artigo na revista científica Cretaceous Research chamou atenção para a possibilidade de tráfico do fóssil. O fóssil Ubirajara jubatus pode ser repatriado da Alemanha aqui para o Brasil. É no Museu da Alemanha que está exposto o fóssil do dinossauro brasileiro, Ubirajara jubatus. Esse daqui é o Ubirajara, só que hoje o fóssil está em um museu alemão que ainda não conseguiu explicar direito como o dinossauro do Ceará foi parar lá. Mas afinal, quem era esse Ubirajara e por que ele se tornou tão famoso? Segundo os paleontólogos, o Ubirajara era um pequeno dinossauro que vivia na região do Cariri há cerca de 115 milhões de anos. Sua descoberta trouxe conhecimentos inéditos acerca desses animais. O Ubirajara foi a primeira espécie de dinossauro não aviária encontrada em toda a América Latina, com penas bem preservadas. Porém, mesmo sendo um dinossauro brasileiro, o fóssil até então estava exposto no Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha. O Ubirajara jubatus ele se tornou um símbolo do combate ao tráfico de fósseis, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história desse fóssil, desse dinossauro caririense, e detalhasse, na medida do possível, como é que se deu esse processo desde a sua descoberta lá fora e como é que agora, finalmente, ele está voltando para o Brasil após anos de luta. O Ubirajara jubatus é um dinossauro aqui da região, escrito em 2019, com características únicas e especiais, só que na descrição, no trabalho formal feito pelos próprios autores, eles mencionaram no trabalho que eles adquiriram esse material em uma caixa contendo fósseis que foi permitida pela ANM, seria a Agência Nacional de Mineração. Então a agência emitiu um documento dizendo, pode levar essa caixa para o exterior. Alguns problemas. Primeiro que ela não tem essa competência. Os fósseis não são dela, são de nós, povo brasileiro. Não poderia ter saído dessa forma, está ilegal. Começou uma grande onda de questionamentos em redes sociais, comunidade científica, escrevendo para a revista, e o artigo foi despublicado. A repercussão em torno do Ubirajara ganhou força através de um movimento científico nunca visto. A hashtag Ubirajara belongs to Brazil, traduzindo para português Ubirajara pertence ao Brasil, foi uma união de centenas de cientistas, professores, estudantes, ativistas e jornalistas que usaram as redes sociais para pedir a volta do dinossauro ao Brasil. A força desse movimento chamou tanta atenção que chegou até o Ministério Público Federal. O procedimento para que um fóssil retorne ao seu país de origem recebe o nome de repatriação. O processo de repatriação do Ubirajara teve início no final do ano de 2019, após um pedido do Ministério Público Federal em Juazeiro do Norte. Após 4 anos de uma verdadeira batalha judicial envolvendo o governo brasileiro e o governo alemão, o Ubirajara finalmente voltou para casa. O fóssil finalmente chegou ao Brasil no último dia 4 de junho. Um fóssil de dinossauro que foi levado de forma irregular do Brasil há quase 30 anos voltou hoje para o país e já está abrigado no Ministério da Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. O Ubirajara jubatus é o primeiro dinossauro não aviário com estruturas semelhantes apenas que foi encontrado na América do Sul. Hoje foram abertas as caixas para a conferência do material por representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e de Relações Exteriores, além de representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil e da Universidade Regional do Cariri.
A entrevista que você vai ouvir agora foi feita com o procurador da República à frente do processo de repatriação do Ubirajara, o promotor de justiça Rafael Raiol. Primeira pergunta que eu tinha para o senhor, como é que se dá a atuação do Ministério Público Federal, especialmente aqui na região do Cariri, no que se diz respeito aos processos de repatriação? São quando os fósseis eles já foram levados de maneira irregular lá para o exterior, mas eles têm que voltar para cá. Queria que o senhor explicasse, por gentileza, como é que o órgão atua nesse sentido. No momento que a gente toma ciência de que tem um fóssil brasileiro no exterior, que ocorre com maior frequência por denúncia normalmente de pesquisadores que encontraram, é comunicado ao Ministério Público Federal, é instaurado um procedimento, é distribuído para o procurador e a partir daí a gente tenta primeiro fazer o trabalho de levantamento técnico para comprovar que esse fóssil é de fato proveniente do Brasil, com informações técnicas que a gente usa em parceria com a Universidade Regional do Cariri. Com a confirmação que o fóssil é realmente brasileiro, a gente parte para o segundo momento, que é buscar a cooperação a partir qual tratado internacional se aplica. Nem todos os países têm tratados, por exemplo, de cooperação penal bilateral com o Brasil, e senão a gente tem que procurar um outro tratado internacional que as partes envolvidas, os países, tenham mutuamente assinado para a gente tentar, a partir dele, trabalhar a questão da repatriação. Um famoso agora tinha um documento que se tentava justificar como autorizado do Brasil, mas não era legalmente válido pela nossa lei, que é o caso do Ubirajara lá, do fóssil, que até apresentaram a suposta autorização, mas ela não era válida pelas nossas legislações, nem tinha comprovação de que esse fóssil Ubirajara estava no lote de fósseis que teria sido cedido naquela época. Mas vou pedir que o senhor explique um pouco mais detalhe como é que se dava esse relacionamento com o governo alemão no sentido de devolver esse fóssil, né? Como é que foi o posicionamento do governo alemão quando foi feito o primeiro pedido para que esse fóssil voltasse para cá? Primeiro, ele não trata diretamente com o museu, porque o museu não representa o Estado alemão. Em cooperação em cumprimento de tratados internacionais, são estados que se relacionam. Não posso tratar diretamente com o museu, eu trato com a autoridade alemã encarregada de cumprir da equivalente ou o Ministério Público da Alemanha, a Justiça da Alemanha, ou Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Como não há, no caso da Alemanha, um tratado bilateral penal Brasil-Alemanha de cumprimento, utilizamos um tratado internacional que cuida da proteção do patrimônio cultural dos próprios países e que prevê lá, em suas cláusulas lá, a proibição de comercialização, uso e guarda de patrimônio cultural que tenha sido recebido, adquirido de forma ilícita. E depois de várias tratativas, vai e volta, complementação de informações, formalmente o governo alemão diz que não poderia dar cumprimento nesse nosso caso, porque esse tratado, segundo eles, entrou em vigor no Estado, na Alemanha, em data posterior ao ingresso do fóssil na Alemanha. E após conversas de vários atores, comunidades científicas, universidades e própria Ministério das Relações Exteriores, junto com a PGR, se chegou a um consenso de que eles iam devolver voluntariamente esse fóssil. E foi acertado que ele voltaria agora, recentemente, teve ainda a discussão se iria para o Museu Nacional do Rio, se iria aqui para a região do Cariri. O Museu Nacional foi fundado no Rio de Janeiro em 1818 por Dom João VI e é a instituição científica mais antiga do Brasil. Um dos mais ilustres moradores do Museu Nacional é o mais antigo fóssil humano já encontrado no país. Só que é na exposição Dinossauros do Sertão que os visitantes do Museu Nacional viajam de maneira instantânea para o berço do Cariri cearense. Lá ficam expostos achados fósseis da bacia do Araripe, como dinossauros, insetos, peixes e vegetais. A exposição é fruto de uma parceria que já dura décadas entre o Museu Nacional e a Universidade Regional do Cariri. O professor Alexander Kellner é paleontólogo e diretor do Museu Nacional. Quando nós conversamos, o professor deixou claro o impacto que o Cariri teve na sua carreira. Na entrevista, ele falou também sobre o destino final do Ubirajara Jubatos, que em um primeiro momento seria levado ao Museu Nacional, mas agora deve voltar ao Museu de Santana do Cariri. O que eu digo, já disse várias e várias vezes, é que o Alex Kellner só é o Alex Kellner graças à região do Cariri. E por que eu coloco isso? Porque eu me sinto pessoalmente com uma dívida para com essa área. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar, para desenvolver, eu vou fazer. Então, a gente tem uma parceria de décadas, em especial com os paleontólogos atuantes na Universidade Regional do Cariri, e dentro desse contexto, a gente passou por várias situações onde a gente ia aí, coletava material, trazia para o Rio de Janeiro, situações onde a gente passou a coletar material e dividir o material, e situações como o atual presente, onde nós vamos
vamos para a região do Cariri, fazemos nosso trabalho de pesquisa e deixamos as principais peças na região. Professor, e esse tema específico ele está muito em alta nas últimas semanas por uma boa notícia, né? Que é a volta do Ubirajara jubatus, um dinossauro que é aqui da região, estava na Alemanha, só que agora está retornando ao Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da avaliação que o senhor faz de todo esse processo. Perfeito, Guilherme. Eu vou começar de trás para frente. O material desse dinossauro importante, né? Do ponto de vista científico ele é interessante, mas ele tem um aspecto político fundamental e, inclusive, a gente torce muito que ele venha e que vá para Santana do Cariri. E o mais importante, Guilherme, não era necessariamente a vinda do fóssil. A vinda do fóssil é uma consequência. O mais importante era trabalhar para que o trabalho fosse retirado de publicação. Porque uma coisa pode ter certeza, Guilherme, ninguém quer ter o seu trabalho retirado por questões legais e éticas. E aí, então, foi também fundamental o envolvimento da Sociedade Brasileira de Paleontologia, através de cartas, de comentários, como também de uma ação inédita, que foi a ação de um grupo de pessoas atuando com o hashtag, né, o Ubirajara pertence ao Brasil. Isso certamente também contribuiu, no primeiro momento, para fazer toda uma situação, né, de desconforto, e logo depois que a revista retratou o trabalho e retirou de publicação, aí, naturalmente, houve, então, os movimentos e que está terminando, então, nessa discussão de devolver o Ubirajara jubatus. E aí, num dado momento, houve uma discussão e uma possibilidade, né, de talvez esse fóssil vir a ser depositado no Museu Nacional. Porque essa era uma saída honrosa, né? Você contribui para a reconstrução do principal museu, né, brasileiro. Mas desde o início, nós já deixamos claro que no caso específico do Ubirajara jubatus, pelo que ele representa politicamente, que é muito mais do que ele representa cientificamente, ele devia ir para Santana do Cariri. Mas, afinal, como é possível combater o tráfico de fósseis? Uma das estratégias que tem sido adotadas ao longo dos anos é a fiscalização ostensiva que ocorre nas pedreiras do Cariri, onde o calcário laminado é explorado. Esse trabalho é realizado todos os dias pelo batalhão da Polícia Militar Ambiental. A fiscalização ocorre da seguinte maneira: os policiais fecham parcerias com os donos das pedreiras, para que, quando um fóssil for encontrado durante a mineração, ele seja recolhido e não acabe caindo nas mãos dos contrabandistas. Após o recolhimento dos materiais, os fósseis são levados pelo batalhão ambiental até o laboratório de paleontologia da URCA e eventualmente seguem para exposição no museu. O trabalho de fiscalização teve início no ano de 2021 e de lá para cá, mais de 400 fósseis já foram recolhidos pela polícia. As rondas nas pedreiras do Cariri são coordenadas pelo tenente Rodrigo Barbosa, comandante do batalhão da Polícia Militar Ambiental. Nosso trabalho é um trabalho contínuo, né? Diariamente a gente faz fiscalização nas pedreiras, porque são várias pedreiras, como falei, lá na região. E tem vezes que a gente encontra, né? Às vezes não, né? E até de 2021 até agora, certo? Já foram recolhidos mais de 400 fósseis, diversas espécies, plantas, peixes. E recentemente foi encontrado um pedaço da coluna de um pterossauro. Tenente, o senhor acredita que essa iniciativa, além desse trabalho imediato, que é pegar os fósseis e levar para o museu, mas a longo prazo, o senhor acha que isso vai ter um impacto no sentido da educação social, das pessoas entenderem que não, aquilo não é um produto, que aquilo na verdade é um bem da União, que aquilo não deve ser vendido, mas sim deve ser um objeto de estudo? Ao longo prazo, o senhor que está bem aí nessa linha de frente, qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Bom, já iniciou, né, quando começamos, né, na fiscalização, quando realizamos as palestras, né, com os funcionários das pedreiras e os proprietários, né, onde alertamos sobre o tráfico e comércio ilegal de fósseis, né, que ali é um crime, é um patrimônio nosso, e que tirando aquele material daqui e mandando para outro continente, a perda vai ser grande aqui para a nossa região, é uma parte da história nossa que morre. E ao realizar, né, a pegar esse material e entregar ao museu, né, onde o museu vai expor esses materiais, esses fósseis, já surte efeito, a população vai cada vez mais se conscientizando, né, que esse material não faz parte de uma ou outra pessoa, mas sim faz parte de todos nós brasileiros. Como eu falei no início aí da reportagem, né,
sobre a ignorância das pessoas. As pessoas às vezes encontravam esses materiais e achavam que era delas. E devido a esse trabalho de conscientização, esse trabalho preventivo, né, as pessoas já tiveram essa responsabilidade que ao encontrar já sabe que não é, tem que realizar a entrega né, às autoridades. Não sofrerá nenhuma penalidade, vamos deixar claro, né, que não sofrerá nenhuma penalidade, só ligar para o 190, a Polícia Militar, que vamos até o local e iremos fazer esse recolhimento. Quando Álamo Saraiva fala, todos ouvem. Ele tem um jeitão de contador de histórias, movendo as mãos como um maestro, manobrando palavras que traduzem complexidade em coisas simples. Atualmente, é chefe do Departamento de Ciências Biológicas e coordenador do Laboratório de Paleontologia da URCA. É um dos pioneiros na pesquisa paleontológica caririense e, quase por consequência, também integra o grupo de pesquisadores dedicados em combater o tráfico de fósseis do Ceará e do Brasil. A voz que você ouviu é da repórter do jornal O Povo, Catalina Leite. A reportagem em questão, intitulada Álamo Saraiva, o Cariri pelos olhos do professor paleontólogo, foi publicada em junho desse ano. Por coincidência, quando eu conversei com o professor Álamo, era dia 15 de junho, quando é lembrado o Dia do Paleontólogo. Ele tinha chegado em casa há pouco tempo, após passar o dia em uma escavação com uma turma de estudantes da URCA. Álamo falou sobre as estratégias que poderiam ser adotadas para se coibir o tráfico de fósseis. Além disso, defendeu a importância de investimentos na pesquisa e na educação. A primeira medida seria colocar pesquisadores em campo. Essa é uma medida importante porque o fóssil, estando sendo recolhido, evita que peixeiros vá se apropriar desse material. Depois, tem que ser feito um mapeamento dessas áreas para saber quais são todas as minas que estão em funcionamento. Outra medida importante seria criar a bolsa do recolhedor de fóssil. O próprio funcionário da pedreira atuando como sendo um coletor de fóssil. Uma bolsa talvez de R$400, o que complementaria a renda dele. Temos que nos lembrar que esse pessoal campo produção, quando ele para recolher o fóssil, ele perde dinheiro. Outra medida seria a presença mais ostensiva da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Outra seria a presença do Ministério Público, obrigando o dono da pedreira a recolher os fósseis. Precisamos ter aqui museus de qualidade. Nossos museus precisam de investimento. Sem ter um melhor aparelhamento, nossos fósseis não são exibidos de maneira que cause atração. A gente precisa melhorar muito. Veja, por exemplo, o Museu do Homem Americano, que dá de 10-0 no nosso principal museu de fósseis. Nós temos que tirar proveito desse filão, porque nós temos que ter uma política pública nas cidades que tem fóssil, não só visando a parte econômica, a parte educacional. Nós precisamos levar a cultura ao povo caririense. O museu é uma boa porta de entrada para educar o povo. Por que coibir o tráfico de fósseis? Porque os fósseis daqui estão gerando dividendos na Europa, Estados Unidos e Japão. Não é justo que eles fiquem com eles. Veja como os países de primeiro mundo investem em museu. Se está dando certo lá, por que não daria certo aqui? Para as pessoas que reconhecem o fóssil apenas como mais uma pedra, isso mostra como nós precisamos investir em educação nesse país. E além do conteúdo de matemática, português e ciências que a gente vê nas escolas, a gente precisa estudar a vida, de onde viemos para onde nós vamos. O conhecimento não tem preço, a educação não tem preço. Conhecimento é riqueza, isso gera não violência, por exemplo. A educação, ela evita que você eleja governantes ruins. A educação faz você ser crítico. E o museu é uma porta de entrada para a sensibilização e para a educação de gerações ao longo do tempo. Fora o museu ser uma opção de lazer, do pai levar a família no fim de semana para ir para um museu. Quanto mais espaços culturais tem um país, menos violência e mais respeito. E termino dizendo, um país que não investe em seu patrimônio cultural, que não cria uma identidade, está fadado ao desaparecimento. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu Cariri no
último pau de arara. A música O Último Pau de Arara ficou famosa através de vozes de grandes nomes da MPB, como Fagner, Zé Ramalho e Gilberto Gil. A interpretação em questão é do músico Rodrigo Viana. Mara, meu Deus do mar, só deixo meu cariri no último pau de arara. A letra retrata um cenário de despedida, onde o eu lírico se vê obrigado a deixar a sua terra natal por conta da seca que assola o sertão. Os versos, que foram compostos pelos poetas Venâncio, Curumba e José Guimarães, se inspiraram no lamento dos nordestinos que iam para o sudeste em paus de arara para fugir da fome e da miséria. Só que hoje eu consigo ver uma interpretação diferente dessa música. Os nordestinos retratados nela poderiam facilmente ser os seres que povoavam o Cariri há centenas de milhões de anos. O pau de arara talvez seria a caixa de fósseis que levou embora o Ubirajara na década de 90. Eu acho que o significado dessa música traduz bem a angústia sentida pelos paleontólogos do Cariri ao ver os seus, ou melhor, os nossos fósseis sendo traficados para o exterior. O fato é que a música traduzia um sentimento que ninguém gosta de ter, a exclusão. É sair a pulso daquele local onde se pertence, ir embora às pressas, sem saber para onde e sem saber quando se volta, ou se é que volta mesmo. Em outros cantos não para, só deixo meu cariri no último pau de arara. Esse podcast é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri. A sonorização foi feita por Carlos Maxwell. Só deixo meu cariri no último pau de arara.